Hoje estaremos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem por título A Fé Transporta Montanhas, com ênfase na questão As Montanhas da Vida. Saudações, que a paz de Jesus ilumine nossos corações. Estamos falando neste canal sob o patrocínio da AETA, Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Iniciaremos com uma pequena oração. Jesus, querido Mestre, amigo nosso de todas as horas, agradecemos-te. Agradecemos pelo teu Evangelho de luz, pelo qual nós podemos, seguindo os teus passos e os teus ensinos, caminhando rumo à nossa perfectibilidade relativa, de volta a um dia da onde nós saímos ao seio do Pai. Acompanha-nos, por favor, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos então falar sobre a fé. Vamos, primeiramente, um pequeno conceito de que seja a fé. A fé costuma ser a base das religiões, já que os crentes ou fiéis depositam sua confiança numa série de postulados que lhes são oferecidos, que lhes são dados. No dicionário Aulete escolhemos 3 pontos de conceito. Primeiro, convicção e crença firme e incondicional, alheia a argumentos da razão. No segundo, atinente à religião, fé é o conjunto de dogmas ou doutrinas que constituem um culto, por exemplo, a fé cristã, a fé judaica, a fé islâmica. E no terceiro, fé seria confiança, convicção, por exemplo, perdi a fé em você. A fé sob a ótica religiosa constitui fazer que seus crentes tenham fé em postulados que muitas vezes contraditam a razão e a inteligência. Você tem que acreditar, isso é, ter fé em determinado fato ou assunto sem contestar. É assim porque assim dizemos ser. Então, como esclarece Kardec, sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso. E, a cada passo, se choca com a evidência e a razão. Kardec iniciou este capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo com o subtítulo Poder da Fé. E, para exemplificar, transcreve a passagem anotada por Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, que nos fala do filho de um pai desesperado, pois que o jovem era dominado por um espírito maligno, que fazia com que o mesmo ora caísse no fogo, ora na água. O pai, chegando a Jesus, prosternando-se, clamava pelo filho, dizendo: apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus, então, ameaçando o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, em particular após o acontecimento, perguntaram a Jesus por que eles não puderam expulsar aquele demônio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria,
e nada vos seria impossível. Neste trecho, podemos enfatizar 3 vertentes. Primeiro, a fé, ou a falta de credulidade. O segundo, a montanha, e o terceiro, o grão de mostarda. Vamos ver então o conceito de fé, segundo Allan Kardec, que é a confiança em si mesmo. Ele nos diz que, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvide de si. Aquela pessoa que não tem fé em si mesmo, faltando-lhe a confiança em seus atributos, sente-se derrotado em lhe advindo qualquer tropeço que o impede de chegar ao alvo almejado. As pessoas que se encontram sob a sua influência percebem esta falta de confiança. E se por acaso esta pessoa for algum mandatário, o seu círculo de abrangência, de influência, se ressentirá da falta de confiança que ele tem em si mesmo, e o seu comando estará possivelmente debilitado. E a semente? Jesus poderia ter dito o seguinte: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de areia, diríeis a esta montanha. Areia se coaduna melhor com montanha, mas a sapiência do mestre nos legou o grão de mostarda, como simbolismo por ser semente de algo vivo, que deve ser cuidado, protegido, alimentado, para que cresça, saudável e vigorosa, como deve ser a fé. No início era semente pequenina, mas, bem tratada, a fé um dia florescerá, tal como deve a fé então ser tratada. Vimos, por enquanto, a fé como confiança em si mesmo, a fé nas suas possibilidades de vencer os obstáculos interpostos entre a meta ser proposta. Mas, nesta passagem, como Kardec bem apregou a no item 2º, referindo-se ao sentido moral que devemos depreender do ensino proposto, ele nos diz: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade, em suma, aquilo com que se depara de parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Então, nós dizemos que as montanhas da vida com que o espírito reencarnado se defronta no seu dia a dia são as lutas que temos que enfrentar para sobrepujar os obstáculos que são provas que a divindade nos coloca para que possamos avaliar o avanço intelecto-moral. Tal como o alpinista que escolhe as montanhas mais altas para colocar prova às suas habilidades, muitas vezes escolhemos nossos obstáculos, as nossas provas, as nossas montanhas antes de reencarnarmos, para, como dissemos, avaliar as nossas conquistas e provar se é que a gente já conquistou algum laurel. O alpinista acerca-se de companheiros em que confia, prepara o material com cuidado e atenção, meses antes do empreendimento. Mapeia o melhor caminho para atingir o cume, sabe se escorregar ou se cair numa fenda ou tiver que sofrer as agruras do frio e o vento congelante, será amparado pelos companheiros. Há que ter fé em si mesmo, como líder e confiança nos liderados para que o cume, a meta, seja alcançada. Como deve ser gratificante chegar ao cume, olhar o horizonte, as nuvens abaixo, os obstáculos transpostos,
abrir os braços como num grande abraço na criação e agradecer a Deus o momento de graça concedida, aquele momento de glória. Toda a dificuldade é logo esquecida. Kardec continua na sua explanação sobre a fé, nos dizendo sobre a robustez da fé. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, quer nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer, nos diz Kardec. Quantas vezes em nossa caminhada evolutiva somos confrontados com alguma montanha que nos parece intransponível? São os nossos inimigos internos, como o desânimo, por não nos acreditar impotentes, para mover a montanha, o desânimo, isto é, o sem ânimo, sem vontade. Falta-nos o que Kardec disse, confiança que se tem na realização de um empreendimento. Estas montanhas podem eleger o orgulho e o egoísmo como as grandes montanhas serem transportadas para fora do nosso caminho, substituindo-as pelas montanhas da humildade e da caridade. Então celebraremos a vitória da fé perante nossos inimigos íntimos, os principais, o orgulho e o egoísmo. Ainda citando Kardec, ele nos fala que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Grandes obras, grandes acontecimentos, nós devemos à fé. A fé que a pessoa tinha em si mesmo. Os grandes descobrimentos, por exemplo, Cabral, Cristóvão Colombo, atravessaram os oceanos tendo fé em si, na certeza que chegariam à meta sonhada. Temos que ter fé e confiança na luta que empreendemos com os nossos adversários íntimos, pois que teremos de aurir na fé a força de vontade para efetivar a nossa transformação moral. Nestes momentos de crise, porque passa o planeta e a humanidade devido ao Covid-19, voltemos nosso olhar ao Evangelho, lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, onde é narrada a passagem em que Jesus, estando dormindo num barco que atravessava o lago, quando sobreveio a tempestade com ventos fortes e ondas que enchiam o barco de água, Jesus, acordado pelos discípulos que estavam temerosos por suas vidas, ele repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, silencia." Então cessou o vento e houve grande calmaria. E Jesus lhes disse: "Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé?" E os discípulos diziam entre si: "Quem é este que tanto o vento quanto o mar lhes obedecem?"
Então, amados irmãos, tenhamos fé na misericórdia divina e na intercessão de Jesus, nosso governador planetário, junto ao nosso Pai, Pai que não deseja o mal de seus filhos. É a certeza num bom desfecho para esta crise está alicerçada pela fé. Fé em Cristo, fé no Pai e a vontade que a humanidade necessita para mudar as suas más inclinações, direcionando a vontade de agir no bem, na fraternidade, na benevolência, no devotamento, na caridade e no amor ao próximo. Desta maneira, venceremos e passaremos por esta tempestade que assola o nosso planeta. Tudo o que Jesus nos convida é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o espírito, toda a alma, e amar ao próximo como gostaríamos que fôssemos amados. É todo o Evangelho de Jesus. No item 12 deste capítulo, sob o subtítulo A Fé Humana e a Fé Divina, em mensagem assinada por um Espírito Protetor, ele nos diz que no homem a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, meus irmãos, a fé é inata, está em nós desde a nossa criação, do nosso nascimento. Ela deve ser desenvolvida, trabalhada, olhada com carinho. E esse Espírito nos informa que a fé é humana e divina. É humana a fé quando o homem empreendedor triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim pretendido. Certeza que lhe faculta imensa força. Temos visto muito nos grandes industriais que, tendo fé no seu empreendimento, com muito sacrifício e após muitas lutas, colhem o fruto devido. É fé humana, fé em suas possibilidades, em seus empreendimentos. E, no outro caso, a fé é divina, quando o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Busca na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e, ainda aí, se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais pendores que não se chegue a vencer. Temos exemplos da irmã Dulce, que teve sua vida devotada aos pobres, aos necessitados. Irmã Teresa de Calcutá também, grande exemplo de devotamento, de caridade, de abnegação. Pessoas que tiveram na fé em si, mas na fé divina, aquele exemplo de saber que agindo desta maneira, vencendo os seus obstáculos, chegarão ao final da jornada evolutiva com todos os ganhos, com todas as palmas de honra. Como podemos depreender neste pequeno estudo? A fé em si só não basta. Acreditar que podemos fazer coisas excepcionais está correto,
mas há de ter a ação, o movimento que se deve efetuar para concretizar a meta pretendida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13, sobre a fé e caridade, assina a mensagem Espírito Protetor. Também pode ser o mesmo. E daqueles trechos pensamos o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela permite se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. São os exemplos que nós damos de Irmã Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. O apóstolo Tiago, em sua segunda carta, nos versículos 14 e 17, ele nos alerta o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, caros irmãos, disse-nos esse Espírito que a fé é divina e humana e que devemos, portanto, pautar nossa existência dentro do equilíbrio, oferecendo ao corpo material o que seja necessário à sua manutenção, da mesma forma ao corpo físico. Disse esse Espírito protetor: a vida terrena tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Tereis contudo razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. Então, encerrando este pequeno assunto, concitamos nossos irmãos a que se abasteçam na fé, na confiança em Cristo e em Deus, juntando forças para palmilhar o caminho evolutivo, que possamos juntos, unidos pelo amor de Jesus por nós, transportar nossas montanhas do orgulho para o vale da humildade e a montanha do egoísmo para o vale da caridade. Desta maneira, aplanando o caminho para tantos que necessitam do nosso carinho, do nosso amor. Fiquemos com a paz do Cristo, dizendo a vós: obrigado pela vossa atenção.